Conteúdo Sem Fronteiras é o podcast do programa Tim Lopes da Abrage. Uma conversa além das redações sobre comunicação na periferia, no interior e nas metrópoles. E nós estamos começando mais um episódio do Conteúdo Sem Fronteiras. E hoje a gente tem um encontro muito especial, porque é um episódio especial, tá? A gente vai falar sobre os 20 anos da morte do jornalista Tim Lopes, mas a gente vai falar sobre o legado desse jornalista, a gente vai falar sobre as pautas que ele escolhia, a gente vai falar sobre jornalismo. E a gente vai falar também sobre uns projetos que estão aí no forno, que a gente vai dar alguns detalhes. Um pequeno spoilerzinho, né? E para chamar essa conversa, a gente convidou duas pessoas muito especiais, duas pessoas que eu tenho uma super admiração e tenho um carinho muito grande. O Bruno Quintela é jornalista, roteirista, filho do Tim Lopes. Ele já trabalhou em TV e ele também é responsável pelo roteiro do documentário Histórias de Arcanjo, que teve a direção de Guilherme Azevedo. Ele também está com outros projetos, a gente vai falar com ele sobre isso. O Alexandre Medeiros, ele é jornalista, roteirista e escritor, já trabalhou em vários jornais, JB, o Globo, o Dia, contemporâneo do Tim, muito amigo do Tim, e vai chamar para essa conversa também. Ele vai contar detalhes de coisas que a gente nem estava sabendo, mas a gente vai descobrir tudo agora. Beijos grandes e obrigado demais por vocês terem participado assim, dessa conversa. Aceite participar dessa conversa, porque eu sei muito bem que o tempo de vocês é muito corrido, vocês estão envolvidos em muitos projetos. Então, agora é hora de dar um oi. Oi, Alexandre. Oi, Bruno. Angelina, tudo bem? Tudo bem, Angelina? Prazer em falar com você e com o Bruno. Olha, ficou ótimo esse encontro. E tem um detalhe, hein, gente? Como a internet aproxima as pessoas, né? Eu conheço o Bruno virtualmente. A gente ainda não se encontrou no mundo real, no mundo físico, mas nós vamos corrigir tudo isso, tá? O Alexandre eu já conheço desde 1500, né? Então, a gente vai ter muita coisa para a gente conversar aqui. Bruno, eu vou começar com uma primeira provocação. Eu queria muito tratar sobre a questão do legado do Tim, que está fazendo 20 anos, que ele já não está mais aqui com a gente, mas ele deixou muita coisa bacana. E eu sei que você é uma pessoa que também defende muito essa questão da gente discutir o legado do Tim. Pois é, a gente vê que nesse recorte desses 20 anos, né, de 2002 para 2022, muitos temas, né, temas de reportagens, pautas, né, você vê que elas são muito atuais, eu diria até, dependendo da situação, até mais graves, né? Então, por exemplo, a gente até já debateu, conversando sobre isso, Alexandre e eu, acho que eu e você, Edilena, acho que não, mas, por exemplo, meu pai, na primeira passagem dele do JB, ele fez uma matéria sobre linchamentos. Então, era uma matéria que foram duas reportagens simultâneas, né? Um espancamento em Jacarepaguá, um rapaz amarrado num poste, e outro espancamento, não sei se foi na Baixada, quer dizer, foi fora da cidade, mas enfim, estado do Rio de Janeiro, e era no pé de Jamelão. Então, até o Drummond, na época, eram colegas, né, de JB, fez um poema em cima desse espancamento. Eu não lembro realmente os detalhes, acho que não chegou a haver morte nos dois casos. Mas naquela época, eu sei, nossa, aconteceu um linchamento lá. E hoje a gente vê aqui no Recreio dos Bandeirantes, né, um congolês foi espancado até a morte e foi filmado, né? Naquela época não tinha nem foto, se não me engano. Quer dizer, teve uma foto, mas teve uma arte em cima e tal. Porque aquilo ali, a notícia às vezes demorava, né? Aconteceu, no caso, no domingo, a gente noticiava uma semana depois. Porque até hoje é um pouco assim, né? Isso é para falar de praia, a gente fala de arrastão, né? A gente fala... Arrastão mesmo, a gente conversa, não era necessariamente aquele movimento de assalto. Era um movimento de assustar, era quase um vômito social. Era o E aquilo você vê que o rolezinho pode ser uma versão adaptada, né? Que ela não é tão violenta, mas ela é para dar um recado dentro do shopping. Quer dizer, ele saiu da praia e foi para o shopping. Quer dizer, vamos incomodar também. E fora as questões de construção civil, a linha vermelha foi uma grande matéria que ele fez no Jornal O Dia, mas também, né, Alexandre, ele já tinha feito essa matéria no Repórter. Ou seja, existia sempre, vamos voltar àquele tema para ver como funciona. Nosso jargão é a suíte. Só que não é a suíte do dia seguinte, é a suíte de 10 anos depois, né, 15 anos depois, 20. Então, eu acho que ele conseguia ter esse olhar, e o próprio Geneton, nosso saudoso Geneton Moraes Neto, ele dizia, né, uma coisa que era uma coisa muito chata dentro do jornal de redação. A gente quer falar sobre um tema,
alguém disse, palavras do Genetão, mas a Folha já deu uma nota, o Estadão já deu uma linha, e a gente não faz a matéria. E ele dizia que o meu pai também é um desses repórteres que insistem, são os caras que insistem com a chefia de voltar àquele tema, mas aprofundado, por mais que a concorrência já tenha dado, ou o contrário, né, a própria suíte do próprio jornal. Hoje, por exemplo, né, você vê, a gente vê as matérias de quantas balas perdidas. A gente nem fala mais bala perdida, esse termo. Na época, me corrija se eu estiver errado, mas até a morte do meu pai, não era tão recorrente o caso de balas perdidas no sentido não de acontecer, mas de ser noticiado. Eu posso estar enganado, mas eu lembro, o primeiro caso que chocou a sociedade foi o caso da Gabriela do metrô lá no Estácio, que foi no ano seguinte à morte do meu pai, em 2003. Então, a partir dali, a gente começou a reparar por quê. Foi uma menina de classe média, né? Morreu dentro do metrô, no assalto. Fora depois, na favela. Depois, os assaltantes de bicicleta, a gangue de bicicleta, essa coisa que às vezes inventa esses termos, né? A gangue de bicicleta que roubava cordão de ouro dos turistas. Meu pai fazia reportagem na Cruzada, os puxadores de cordão. Cruzada na década de 80, quando o Brizola deu, né, autonomia de moradia para os moradores de lá. Até um amigo meu sempre fala assim para mim, a Cruzada é toda brizolista. Então, assim, eu acho que isso é muito legal, porque hoje os debates de novo política, você vê nosso vice-presidente falando, relativizando ou diminuindo a tortura. É impossível não lembrar de tortura sem lembrar do meu pai. Foram contextos diferentes, mas não pode ter uma autoridade máxima do país ou o vice-presidente falar sobre isso. Então, eu acho que assim, o legado, certamente, além da inspiração que ele deixou, eu acho que o legado é a gente estar atento, vigilante. Essas situações estão acontecendo na nossa cara. E hoje você vê hoje um novo funk criminalizado, que agora não é mais o funk, é o trap. Hoje o trap virou música de bandido. Por que é música de bandido? Se muitos moleques saíram da boca, fizeram música e estão aí. Quem é que foi no Big Brother agora? Felipe Ret, Lennon. Quem é que tá no Coachella? Anitta. Então, eu acho que existe aí uma coisa do funk. Meu pai fez série de funk no Jornal Dia. Então, você vê como é que as coisas estão aí. Eu acho que é muito por aí, assim. Alexandre, essa questão de você que acompanhou muito o Tim, você conhece bem de perto a cozinha de jornal onde ele trabalhava, esse olhar para essas pessoas invisíveis, né? Porque são pessoas que não necessariamente estavam na pauta dos jornais, né? Ele ia lá e ficava e trazia um personagem interessante. Como é que era esse garimpo? Você lembra disso? Olha, falando de legado, é uma coisa muito legal, porque antigamente a gente tinha uma máxima aqui em reunião de pauta, se você não quisesse receber a pauta do chefe, sempre era a pior possível, você que levasse a sua, né? E jamais eu vi o Tim, em reunião de pauta alguma, passar por esse constrangimento, porque jamais o Tim deixou de levar uma pauta dele. Eu acho assim, que ele tem uma característica, né? Tinha uma característica muito rara hoje em dia, que é a coisa do repórter andarilho. Ele era o cara que saía pela rua, caminhando pelas andanças dele no bairro, com os amigos, onde ele circulasse, e ele tinha um faro para comportamento, principalmente, e para isso que o Bruno comentou agora há pouco, para coisas que estavam começando a acontecer, e ele intuía que aquilo ali ia virar uma notícia massificada dali a pouco tempo. Então, ele conseguia antever algumas coisas. E isso aí, só um repórter que é pauteiro consegue fazer isso. A gente hoje não tem nem mais pauteiro em jornal, a gente não tem nem mais pauteiro. Acho que no jornalismo, né, ficou uma coisa muito difícil. Eu fui pauteiro de jornal, eu sei como é que eu me ressinto desse aspecto no jornalismo, porque eu aprendi com um grande pauteiro do JB, que o Tim também conheceu, que era o Luciano de Moraes, que era um jornalista premiadíssimo e que era um puta de um pauteiro, conseguia fazer exatamente isso que o Tim fazia. Ele pegava o carro, ia para a rua, só que ele com um carro de jornal, circulava pela cidade e voltava com uma prancheta de pautas, né? Porque naquela época era tudo impresso. E o Tim conseguia fazer isso sem precisar de pauta, de prancheta, de carro. Ele fazia isso andando no bairro que ele morava, onde ele ia visitar um amigo, na Mangueira. Ele conseguia antever as coisas e trazer pauta. Então, ele nunca passou por isso, de pegar uma pauta e enfiarem pela goela abaixo dele, a não ser que fosse, assim, circunstâncias muito específicas, especiais, que quisessem contar com o talento dele para isso. E eu acho que esse é um grande legado do Tim, para o jornalismo em si, entendeu? A coisa de você conseguir circular, antever as coisas e pautar a si mesmo. Isso aí era uma coisa que ele sabia fazer como ninguém. Para você ter essa experiência, essa sensibilidade de enxergar a pauta, você tem que estar aberto para a pauta também, né? Você tem que estar aberto para as mudanças, você tem que ser uma pessoa mais curiosa e tal. Você que depois também trabalhou em outras redações, e o Bruno também, que trabalhou em uma grande redação, você acha que mudou muito o jornalismo em relação a isso? Quer dizer, tem uma... Em outras palavras, há uma certa preguiça, às vezes, de ir para a rua?
Eu acho que o Tim trabalhou numa época também em que você não tinha muita facilidade, né? Você não tinha nem celular, você saía com aquelas fichas de orelhão no bolso, se você quisesse falar com o chefe. Se você quisesse falar com o chefe, senão também você nem levava ficha. Enfim, você tinha uma certa autonomia. Ficha de telefone, orelhão, joga no Google, galera, porque isso existiu. Num século aí da era cristã existiu isso, hein? Exatamente, na época do Tim tinha isso. Então, assim, ele não era alcançável na rua. E acho que essa autonomia de não ser alcançável na rua era muito interessante. Você tinha uma liberdade de busca, de procura, que talvez hoje você não tenha. Você é muito monitorado, você tem muita regra, muito horário, e tipo assim, olha o carro. Eu acho que ele atravessou esse momento, né? Ele saiu daquela fase da Idade da Pedra, né? E conviveu também com esse outro momento, em que já tinha celular, em que já tinha regra. Mas eu acho que ele veio com a bagagem, e assim, poucos talvez tivesse a que ele tinha, né? Com essa bagagem muito enraizada nele. Eu me recordo, por exemplo, que ele ia fazer matéria na Barra, na época da Barra, começando a Barra dos Mauricinhos, não sei o quê. Ele descobriu os Mauricinhos lá, foi ele que descobriu numa matéria de comportamento esse termo até, Mauricinho, Patricinhas, e aí isso disseminou mais tarde. Ele tinha um olhar muito bom para comportamento, e acho que para comportamento você tem que ter um certo vagar, você não pode ser aquela coisa premente, volta logo, você tem que olhar, observar, ver o que está acontecendo. Eu acho que ele tinha muito esse olho. Eu acho que o Geneton também tinha, que acabou o Bruno de citar ele aí, ele também tinha isso, essa coisa de você sacar uma coisa e poder, fica trabalhando nisso, vamos ver o que isso vai dar, sem aquela pressa de publicar, de botar no ar. Exatamente isso. O meu pai, ele entrou na Globo, né, fazendo Profissão Repórter, que era um quadro do Fantástico, e hoje se tornou um programa comandado pelo Caco, reformulado, uma geração, vamos dizer assim, mais jovem, né, que eu acho muito interessante a proposta que o Caco fez, e tem dado muito certo. Mas só para deixar assim, o meu pai foi fazer um freela, em dezembro de 94, o Papai Noel, uma microcâmera, e quem era o editor executivo do Fantástico era o Geneton. Então, assim, na verdade, o Geneton, o Luizinho já era o editor-chefe, né? Hoje mora em Portugal, já, enfim, um grande cara também. Então, eles tiveram essa percepção, porque na época, até é bom, que a gente está falando tanto de estudantes de jornalismo, ou quem são um pouco mais jovens, mas naquela época, no meados dos anos 90, houve uma reformulação especial na TV Globo, de você contratar e puxar jornalistas de redação de rádio e impresso, para você se tornarem produtores de reportagem. Então, naquela época, o Evandro Carlos de Andrade, né, era o diretor de jornalismo da TV Globo, então ele fez esse movimento ali. Então, o meu pai, nessa época, também acabou indo ao lado de outros grandes repórteres, jornalistas também de redação. Então, o Geneton, quer dizer, eu acho que não só o meu pai, mas aquele grupo que foi para a televisão, né, aquela geração que foi puxada, eles confiavam muito, apostavam muito que eles iam conseguir fazer telejornalismo. Tem gente que pode não dar certo, você vai para a televisão não funciona, e acontece. Eu só trabalhei em televisão, o meu sonho é trabalhar em impresso. Sempre fui, a duras penas, mas desaconselhado a ir trabalhar em jornal, e eu ficava revoltado, porque eu queria conhecer jornal. Minha criação de pequeno foi redação do JB, redação do jornal O Dia. E a questão do legado, só para falar mais outra adendo que eu acho legal dizer, que é o seguinte, que eu acho que existe também a questão que a gente sempre chama os outros, né, entre a gente de coleguinhas, né? Então, esse coleguismo, que eu acho que ele tinha, que era muito legal, que ele valorizava muito o trabalho do outro, do colega. Então, o Cláudio Renato, um grande amigo nosso, diz que a coisa mais legal que aconteceu na vida dele, assim, em relação a esse tipo de tratamento, de relacionamento, foi quando ele entrou na Globo em fevereiro de 2002. Meu pai morreu em junho, né, do mesmo ano. Eles nem se conheciam, assim, ele já conhecia de nome. O meu pai foi recebê-lo e abriu a pastinha, isso o Cláudio me contou, começou a tirar vários recortes de reportagem do Cláudio, que trabalhava no caderno de cultura da Gazeta Mercantil. Então o Cláudio mesmo disse assim, caramba, como é que seu pai tinha esse trabalho, se estava o trabalho de recortar e guardar? Ele tinha, recortar e guardar, elogiar, olha, muito boa sua matéria que você fez, pô, arrebentou ontem. Hoje, eu acho que isso é mais raro, tá? Uma disputa, uma competição, sempre houve, eu acho. Mas eu acho que hoje ela está mais fria, seca, não sei se é um desespero, se a profissão está se reformulando, se o choque de gerações tem ajudado nisso, se gente mais nova está ganhando mais, não sei o que acontece. Então eu acho que ele sempre foi um cara que eu sempre ouvi. O seu pai recebia a gente bem, era um ótimo colega. Você perdeu a coletiva? Calma aí, eu vou te explicar aqui. Agenda. Aqui minha agenda para você. Então, assim, isso eu acho muito raro. Nunca vi. Posso te dizer que 2 ou 3 pessoas na vida foram um pouco parecidas nesse ponto, de passar um contato, de estar na rua, você estar meio perdido, te ajudar. O saudoso Bartô era um cara assim, foi assim comigo, com vocês deve ter sido da mesma maneira. Ele trabalhou, batendo meu brilho, trabalhou no Jornal Dia. Pra quem... Então, assim, eu acho que, além desse legado também, né, dessa percepção que ele tinha, e como o Alexandre também disse, ele intuía o que poderia acontecer. Exemplo, chacina de Vigário Geral em 93, em agosto. Eu acho que ele ficou muito chocado, como todos nós, mas ele precisava fazer algo. Então ele começou a fazer uma série sobre funk no ano seguinte.
E qual é a favela que ele escolheu para fazer? Vigário Geral. Lógico que não foi só lá, mas ele escolheu lá. Nessas indas e vindas de bailes funk de Vigário, ele se depara com Zuenir Ventura, dentro do baile funk, escrevendo Cidade Partida. E foi um livro referência, né? Porque a gente sabe que a partir daquele momento houve uma ruptura. Desde as praias, da briga do jiu-jitsu com o funk, Eu Só Quero Ser Feliz, Fogo no X9. Então começou uma loucura do Rio 40 Graus da Fernanda Abreu ali, meados de 90 para frente, que ele quis contar aquela história lá de Vigário, que nem para estelionato político serviu, não teve PP, não teve nada, maior chacina da cidade, e tá ali, uma favela plana dividida por uma né, parada de Lucas ali. Então acho que até isso, essa coisa do jornalista que tem a percepção, a intuição, né, o feeling, né, eu acho que isso, ele é um grande legado que as pessoas olham para ele, pô, teu pai era o cara, era um artista, essa percepção, isso eu acho muito bom, que inspira gerações, sabe? Pessoas que nem sabem quem tem 20 e poucos anos de idade, lógico, o Tim Lopes, quando ele morreu eu tinha 3 anos de idade, mas lembra o que eu digo, tem alguma coisa que sabe o que é. Eu acho interessante uma coisa que o Bruno falou, nessa leva de que o Evandro começou a levar gente de impresso para a Globo, né? Eu me lembro que eu fui chamado uma vez para fazer um teste para o Fantástico lá. Eu entrei meio apavorado, foi o Luizinho que me chamou, estava lá o Geneton. Aí entra a Glória Maria, né, que eu conhecia da rua. Aí, Glória, você está vindo para cá? Você vai fazer o quê? Vídeo ou produção? Aí eu já fiquei meio com medo, assim. Aí eu fiz uns testes lá de vídeo e a Alice Maria implicou com o meu cabelo, que era cacheado, disse que eu tinha que cortar. Aí eu falei, cara, acho que eu não vou. Aí o Tim falou, não vai não, fica no impresso que é muito melhor. Depois ele foi para a Globo e ficou fazendo a produção, inclusive o Tim foi responsável, acho que esse inclusive é um grande legado, né, para quem trabalha em TV, que foi a valorização do trabalho do produtor, entre aspas, né? E era assim, o produtor é quase um subproduto do cara que aparecia na reportagem, o editor, e o produtor é aquele cara que produzia a reportagem. Acho que o Tim conseguiu alçar essa categoria a uma categoria de relevância, de mostrar que o cara é repórter, e hoje você vê assinado aí, as pessoas assinam matéria hoje, o produtor assina. Eu acho que o Tim foi um dos precursores dessa parada. Super importante você falar isso, porque muitos que saíram dos jornais e foram para a TV, né, todos viraram produtores e nem sempre eram reconhecidos. E eram excelentes jornalistas, apuradores, assim, de mão cheia, e que às vezes o trabalho desaparece porque não tem uma cara para entrar na rede ou para o jornal local, enfim. O assinar era muito para ele, o Alexandre sabe disso, já conversamos sobre isso, e tinha essa coisa do assinatura, produção Tim Lopes, vai lá ver meu nome lá, vê meu nome lá. Ele me ligava de noite, se liga aí na saideira do Nacional hoje que teu amigo tá lá, vai lá ver. Boa noite é meu hoje, boa noite é meu, entendeu? Então essa coisa que é do jogo. E aí, uma expressão que eu nunca trabalhei impresso, mas volta e meia, eu não brincava com ele porque já tinha morrido, mas eu imagino que deve ser tipo assim, pô, mandou bem, vai ganhar um colaborou. Em redação impresso tem muito disso, né? Você rala igual um louco e aí, de repente, vem uma outra pessoa que pode ter um status lá dentro diferente, digamos assim, né? E aí você entra no pé de página, colaborou fulano de tal, mesmo que você tenha feito 90% do material, mas vai um bom colaborou aí no final. Na TV, o colaborou não é nem produção, né? Você está assinando. O colaborou, que a gente prefere nem assinar às vezes, queriam assinar assim, apoio à produção. Aí é complicado, né? Então, assim, na verdade, voltando a falar nessa questão do reconhecimento mesmo, assim, porque tem muita reportagem que também tem isso, né? Aquele crédito dá uma piscadinha, você não consegue nem o nome do teu nome direito. Ou hoje em dia, que tem as tarjas, o teu crédito entra embaixo da tarja, ninguém vê teu nome também. Então, assim, às vezes você luta, consegue ganhar o crédito, aí o cara vai lá e bota meio ali. Então, assim, eu acho que ele, como o próprio Alexandre brilhantemente falou, acho que não lembro de alguém que lutava tanto por essa coisa do crédito. Depois se tornou o nome na cabeça, né? Você fala assim, veja a reportagem do repórter tal e o produtor tal. Então, assim, que começou a ter essa valorização, né, do trabalho. E eu quero dar um depoimento, Bruno, a questão que você falou do coleguismo, isso é muito importante, porque a Angelina também passou muito por isso em redação de jornal. Há uma competição muito grande também, como há na TV, isso é natural. Isso não impede que a pessoa tenha uma atitude bondosa, de empatia, entendeu? E o Tim tinha muito isso, cara. O Tim, assim, tinha gente que não tinha metade do talento dele, que às vezes entrava na redação, sabia que você tinha dado um furo de manchete e o cara te ignorava, não dava nem bom dia. O Tim chegava, abraçava, arrebentou, meu irmão, fudemos ele, puta merda. Ele era um cara desse tipo, vibrava pra caralho. E assim, isso é uma coisa muito rara, porque
Porra, o cara já estava num status que, entendeu? Não precisava, pô, valeu, dava um tapinha. Ele fazia questão de cumprimentar, elogiar, ir lá no chefe, pô, o cara arrebentou aí, não sei o quê. Inclusive com gente mais nova, que estava aparecendo, e que ele, às vezes, via um potencial na pessoa, entendeu? Isso era muito legal nele. E você não sentia isso de gente que já tinha um pouco mais de empáfia, vocês sabem como é que é redação, e ele nunca teve isso. Isso realmente, a questão do coleguismo nele era uma coisa intrínseca, sabe? E isso é importante você falar, e que o Bruno pontuou também, crédito. Gente, olha, vocês que estão em veículos, por favor, lutem pelos seus créditos. Eu sempre digo isso, sempre falei isso para minha filha, a única coisa que eu tenho é meu nome, então eu preciso preservar o meu nome e eu quero, se o meu trabalho ele precisa ser reconhecido, né? Então, é sempre uma luta, e dentro das redações, é uma luta o tempo todo. Eu me lembro de um caso, sem citar os nomes, que eu tinha feito parte de uma equipe com 7 pessoas, enfim, a gente estava dando uma série de matérias maravilhosas, depois ganhou muitos prêmios e tal, e o editor, na época, falou assim, olha, então vou colocar ali Angelina e equipe. Eu disse, não, tem que botar o nome de todo mundo. Aí a argumentação dele foi, não, mas vocês são 7. Eu disse, sim. Não, mas não dá para botar o nome dos 7. Eu disse, então não bota o nome de ninguém. Ah, não, mas é a manchete, a gente tem que assinar. Então, assina os 7. E ficou nessa discussão, que eu achava uma discussão tão, sabe, que não cabia ali, até que eu fui negociar com o diagramador para ele botar um corpinho que coubesse o nome de todo mundo, e saiu o nome de todo mundo. Então, Angelina, eu acho um absurdo você ter que brigar para que o seu nome seja posto num trabalho que você já fez. Então, eu acho que cabe, vocês que estão ouvindo aqui, por favor, vocês editores, diretores, e, enfim, que vocês entendam que crédito é para ser colocado. A gente não tem que mendigar o crédito. O crédito existe, o trabalho precisa ser reconhecido. E para quem está começando na profissão, tem que buscar a sua valorização, sim. E como o Alexandre falou, o Tim tinha essa coisa de reconhecer. Reconheça o trabalho do coleguinha, entendeu? Não tem espaço para todo mundo. Eu queria provocar uma outra questão do repórter negro. Mudou de lá para cá? O que você acha, Bruno e Alexandre? Já me tomei à frente aqui, mas só que acho importante você ter falado isso, porque agora tem até uma repercussão que a bancada do JN foi a Aline e o Heraldo. Então, eu não lembro realmente de ter visto antes a bancada com apresentadores negros, né? E eu achei sensacional, porque o meu pai tinha essa coisa dentro da redação da TV Globo, né? Outras eu não lembro, não sei, mas essa eu sei, que ele chegava para as pessoas e falava assim, aqui nessa redação o preto anda de cabeça erguida. E já começava a chegar assim que ele recebia as pessoas, né? Inclusive, na verdade, essa pessoa foi o Marcelo Moreira. Meu pai foi recebê-lo e o Marcelo me falou que o meu pai falou isso aqui. É assim. E aqui, e dentro ainda da TV, ele tinha essa questão, porque eu também não lembro, posso estar enganado, mas se antes dele entrou algum produtor de reportagem preto. Estou tentando lembrar aqui, não profissionais, né? Repórter, cinegrafia, falando esse novo cargo, produtor de reportagem preto. Talvez fosse um produtor de reportagem que veio para o Fantástico, Jornal Nacional, preto, gordo, meio aqui, gente boa demais. Quem é esse cara aí que está aqui tirando minhas matérias? Então, assim, as pessoas estranharam, imagino que sim. Porque você entrar na TV Globo fazendo Fantástico já é uma coisa bem, porra, caraca, mano. Aí sai do Fantástico para ir pro JN, opa, pera aí rapidinho. Geralmente o Globo Repórter quer o próximo passo dele, né? Então o Globo Repórter é aprovado do caminhoneiro. Esse é a Santíssima Trindade. É Cannes, Veneza e Berlim, entendeu? É aquilo ali. Então ele estava super feliz, é o que ele mais queria. E ele tinha 6 anos de casa, pouco tempo, ia fazer 6 anos de contratado, né? Ao todo já tinha, né? Então eu sentia, né? E meu pai comigo nunca falou muito diretamente sobre preconceito racial, porém, tinham coisas engraçadas, que é Santo Agostinho, eu tinha falado Santo Agostinho, Zona Sul do Rio de Janeiro. Estudei, que eu digo, 2 anos, né? Eu odiei, depois mudei. Eu lembro, eu era adolescente já, tinha estado do São Bento, com colégio só de homem, passar Mauá, centro da cidade, semi-internato, e eu quis mudar. E aí, teve 2 situações engraçadas. Uma, eu estava na saída do colégio, ele me esperando na escada da igreja, e me chamou assim e falou, olha, você sabe que fez o gesto assim de dinheiro, você é o mais fodidinho dos teus amigos aqui, né? Então vamos baixar na tua bolinha aqui. Eu senti que ele viu que eu estava um pouco deslumbrado. E nesse mesmo ano, teve um jogo Brasil-Argentina, Alexandre, não sei se vai lembrar, mas foi, se não me engano, foi em 98, 97, um amistoso no Maracanã. Não sei se a Adriana também lembra, a Heloísa, mas foi 1-0 o gol do Batistuta. Por que eu tô falando sobre isso? O meu pai ia levar a gente pro jogo. Meus amigos estavam na expectativa que eu chegar uma van na José Linhares, no Leblon, para ir eu, meia dúzia de amigos e meninos para ir jogo do Brasil. Meu pai chega de bermuda, blusão aqui. Vamos lá, galera, ponto final do 460 é ali. Todo mundo de ônibus, boleta, pagando passagem, uma aventura.
Esse também é um legado que eu acho que é o seguinte, vamos conhecer um pouco a cidade. Por que estou falando disso? Porque meu pai não tinha carteira de motorista. Eu acho que para um jornalista se deslocar a pé, ônibus, táxi, metrô, táxi ele usava pouco, mas assim, só para se adiantar rápido, essa coisa do que você falou, do curioso, como o próprio Alexandre falando, das pautas, da intuição, também não era muito à toa. Porque só ficar andando de carro o tempo inteiro, não ia conseguir. Então, eu acho que assim, ele também tinha essa percepção de que, eu acho, tá? Esse é um mesmo. Sou o pai do Bruno, Mulatão, Santo Agostinho, vamos pro jogo, vamos lá de ônibus, pegar todo mundo, levar, conta para depois pros seus pais. Ele falava no ônibus, né? Todo mundo aqui vai contar como é que foi o Maracanã com o tio aqui. Tio não é Tim. Vamos lá, de ônibus, vamos embora. Então, assim, eu acho que essa coisa da cidade viva, de observar, de viver, percorrer. E aí tinha um pouco do preconceito, que eu acho que é um preconceito assim, eu não sou aquele pai engravatado, que vem aqui, o empresário, o que seja. Eu sou um jornalista e tenho um filho aqui. Então, vamos mostrar como seria um pai como eu. Aquilo ali ficou tão marcado para mim que meus amigos hoje em dia encontram com ele. E aquele jogo do teu pai que levou a gente, hein? Ficou marcado. Você sair de noite para um jogo quarta-feira no Maracanã. O Maracanã era o templo dele, né? Então, eu acho que, por exemplo, no samba eu não sentia tanto isso, mas eu senti que, indo para a Globo, por exemplo, não sei se vocês repararam isso, Alexandre e Angelino, antes de ir para a Globo, televisão, as matérias que ele fazia de favela ou de reportagem dos invisíveis tinha uma pegada. Quando ele foi para a TV Globo, essa pegada mudou um pouco. Ela ficou uma pegada mais denuncista. Vou mostrar como é que é o tráfico lá dentro, a série do Jacarezinho, o Feirão das Drogas e as denúncias de Eurico Miranda. Virou um investigativo mais policial mesmo, né? Não social. Eu lembro de uma matéria que ele fez do Cantagalo, maravilhosa, que ele passou a noite no Cantagalo com o William Torgano, que é um grande repórter cinematográfico. Eles ficaram 2 dias lá à noite. Mas fora isso, você vê Feirão das Drogas, matéria do Jacarezinho. A única matéria que eu achei, assim, recente dele, quer dizer, antes de morrer, foi em fevereiro de 2002, foi sensacional, que tinha a ver, sim, com a pegada de JB, Dia, Repórter, foi quando ele se internou numa clínica para dependentes químicos. Aí sim, aí eu acho que ali o Tim Lopes está do bruto ali. E vai ali para mostrar o que tem lá dentro. Vamos jogar uma luz lá dentro. Tem o traficante que assaltava a padaria, o outro que era dependente químico, o outro que não fez nada, mas estava lá. Vamos enxergar o que tem ali. A gente não conhece como é que é uma clínica de dependente químico. Ninguém conhece. Só você ver Bicho de Sete Cabeças ou ver Requiem para um Sonho. Cinema. Você não consegue ver hoje como é com o raio-x de uma clínica, de rico ou de pobre. Então, eu acho que esse era a essência. O complexo do Alemão, Feirão das Drogas, foi também. Como é que funciona uma feira de drogas? Ninguém sabia. E falando do coleguismo, para devolver a palavra para vocês, o Fachel era o repórter que ganhou o prêmio, né? Então, quando ele chegou na redação, todo mundo bateu palma. Fachel, ganhou. Eu assim, não, eu não fiz nada. Quem fez é aquele cara ali. Aí tava meu pai assim. Então, também diz muito. Gaúcho tudo quanto é, tá brincando. Mas eles tinham um respeito ali, deles entre si, que eu achei muito bonito, assim. O Fachel, para mim, é um cara espetacular, como colega, profissional. Essa postura dele, essa atitude dele condiz muito e eu acho também um legado, né, de certa maneira, apesar de serem colegas, mas eu acho uma admiração mútua ali. Complementando numa vertente bem diferente aí, eu não acompanhei a redação de TV, como o Bruno acompanhou aí com o Tim, que eu acho que tem muito também a questão da presença no vídeo, né? Eu também fiquei muito feliz de ver o Heraldo e a Maju apresentando ali o JN, que eu acho que foi bem legal. Mas eu acho assim, que nas redações de impresso em que eu rodei, a presença de repórteres pretos e pretas era pequena também. Eu me lembro de alguns caras, assim, algumas pessoas maravilhosas que eram inquestionáveis. Eu acho que assim, não sei se a gente pode chamar de preconceito, mas eu acho que tinha uma linha divisória ali muito forte, que assim, o cara não podia ser medíocre, não podia ser mais ou menos, ele tinha que ser foda. Aí ele ficava. Então eu me lembro que tinha o Darcy Moreira, a Salete Lisboa, o Francisco Luiz Noel, uns caras assim que eram referências assim como tinha. Não tinha Tim Lopes acabou, morreu, não precisa falar mais nada. Mas assim, a presença era muito pouca. Mas eu acho que isso também se deve a uma peneira anterior à entrada na redação. Aí a peneira da universidade, da cota, a peneira do colégio, vem de antes, entendeu? A oferta que você tinha, eu cansei de entrevistar estagiário, a Angelina já deve ter feito muito isso. Vai ter uma leva aí, 4 vagas de estagiário. Cara, 10 pessoas se apresentavam, eram 8 brancos e 2 pretos, assim, e aquilo. Você, né, tinha que resolver aquela questão. Eu acho que a presença ainda deve ser pouca. Eu não estou em redação diária tem alguns anos, mas até onde eu trabalhei no dia, eu fui editor-chefe, então eu tinha uma noção muito forte disso. Era pouca a presença, ainda era muito pouca. Agora, com as universidades, está tendo uma diversidade maior, estão se formando mais negros e negras, o que é ótimo, porque quando a gente está dentro de uma sala de aula, é bom a gente ter olhares diferentes, vivências diferentes, a gente não quer só um recorte de Zona Sul,
entendeu? A gente quer que todo mundo, mesmo nessa cidade partida, todo mundo se encontre, se converse e troquem ideias. Eu acho que isso é importante. Queria agora perguntar o seguinte: eu sei que são projetos que não pode se falar muito, que é um segredo de Estado, uma coisa assim, mas o Bruno está trabalhando no material muito interessante sobre o legado do Tim. O que você pode falar sobre isso? A gente pode falar que está muito animado com o projeto, é uma série, tá? Uma série documental, são 4 episódios, e a gente quer falar um pouco do perfil do Tim Lopes, que é um olhar diferente, né? O meu olhar já foi dado, apesar do Guilherme Azevedo ter sido o diretor, fiz o roteiro, foi uma troca muito bacana, funcionou super bem. Nesse projeto, a gente mudou um pouco, né? Assumi a função de diretor-geral, justamente porque eu não queria ficar na linha de frente. E para mim, por questões óbvias, gatilhos e tudo, você pode imaginar, eu adoro fazer a parte da pesquisa, trocar essa ideia. Então nós convidamos, né, roteiristas, jornalistas experientes, muito bons, e foi uma ideia até nossa, assim, da produção toda, e a gente convidou, né, Alexandre Medeiros, Angelina Nunes, nosso querido Jorginho e o Sérgio Pugliese. Então a gente decidiu, porque eu, na verdade, a visão muito pessoal, eu achei que a minha visão já foi dada no meu filme, no nosso filme, né, meu, do Guilherme, do Emílio, da Joana, mas eu estava falando, por exemplo, sobre créditos ali, né, o filme nunca é de alguém e tal, de uma equipe imensa. Então eu pensei um pouco nesse pensamento, falei, caramba, já que a gente vai falar sobre legado, sobre futuro passado, sobre recorte que mudou, o que não mudou, e por que não a gente fazer um olhar plural? Eu acho que a gente contar um pouco assim. Então esse foi o desafio que a gente topou, e a série provavelmente será esse o nome, mas a gente também quis escolher um nome que tinha a ver justamente com na época que ele desapareceu, que era Onde Está Tim Lopes. A gente quer usar esse nome, provavelmente vai ser, porque é o que a gente se pergunta, né? Onde está o Tim Lopes nesse momento? Onde ele estaria? Onde ele está? Em qual beco? Em qual rua? Em qual praia? Em qual matéria? Não só no sentido literal, né? Quando ele ficou desaparecido, mas também onde ele estaria e fazendo o quê? E eu pensei, caramba, é muita responsabilidade, né? Eu já sou filho, mas enfim, nunca fui colega dele. E eu pensei, por que não convidar 4 pessoas que trabalharam com ele, outros que têm laço, além de trabalharem com ele, são amigos como Alexandre, o próprio Pugliese, vocês trabalham com ele, a gente poder contar de uma outra maneira como seria e como foi a relação dele com o jornalismo. Então, assim, não é só especular também, sabe? Mas a gente contar através das reportagens, através dos depoimentos. Então, a gente quis hoje fazer um trabalho para falar desses 20 anos, de o que mudou, o que não mudou, o que a gente espera. Hoje tem a Brás também faz 20 anos, né? No fim do ano. Então, assim, eu vou fazer 40 anos. Então, meu pai morreu justamente quando eu ia fazer 20. Então, sempre mexe muito. E esse ano, eu acho até para mim é bom, a Copa do Mundo não vai ser em junho. Então, sempre a Copa do Mundo foi também uma coisa que sempre mexeu um pouco comigo, né? Até porque a última vez que a gente foi campeão foi justamente naquele ano, 2002. Ela sendo em novembro, quer dizer, ela vai começar no mês que ele nasceu. Então, acho até mais interessante do que no mês que ele morreu. Acho que vai outro tipo de gatilho, assim. Então, eu tô animado, porque a gente vai mostrar um outro olhar. Os amigos, os colegas que trabalharam com ele. E a Ana Azevedo, né? Que foi a nossa grande parceira, convidada, e ela topou na hora, super topou, que é a nossa diretora, tá, enfim, ralando pra caramba, assim. Vai estar super feliz porque abraçou de uma maneira foda, desculpa o palavrão, mas é isso. E a gente está super feliz, porque é um outro olhar, né? É um olhar, assim, de quase um olhar assim, de um apanhado, de uma linha do tempo desses 20 anos. E eu acho que mudou tanta coisa, eu acho que tem a ver do funk, a cultura, a favela, além de toda essa questão mesmo do jornalismo hoje, o que mudou, o que pode mudar na nossa nova geração, essa pororoca de gerações que eu chamo, as gerações hoje estão as pessoas bem mais experientes, as pessoas bem mais novas, o meio do caminho aí está um pouco mudado. E acho que é importante também a gente falar sobre o jornalismo investigativo, que não fica só na pecha policial, na minha opinião, acho que tem a pecha social. Talvez o grande legado dele, que investigação dentro do jornalismo não fica só na alçada de polícia, sabe? Existe uma investigação social que é decupar as ruas, sair ônibus a pé, e eu acho que é isso. Então, a gente está falando bastante, mas assim, mais uma vez, eu acho que é um projeto lindo e que vai ser uma grande homenagem nesses 20 anos, para tirar um pouco esse peso, essa coisa pesada que sempre a morte, como foi a morte. Então, a gente vai falar de uma outra maneira, falar das coisas boas e as coisas que ficam. Ser convidado para participar desse projeto para mim foi sensacional, até porque tem uma coisa muito correlata aí, que foi um livro que eu estava começando a escrever com ele, a produzir com ele, no início dos anos 2000, e quando ele morreu teve uma ruptura ali muito forte. Eu até meio que me bloqueei a prosseguir com o projeto. Eu até já conversei sobre isso com o Bruno, aí eu meio que deixei aquela coisa lá parada. A gente tinha feito 2 entrevistas, né?
do livro, que era um livro que tentava resgatar pessoas do samba que nunca tinham tido o devido valor, tinham ficado escondidas, tinham ficado no ostracismo e que tinham um valor enorme para o samba. E era uma pegada muito Tim Lopes isso, porque eu me recordo que no Globo ele fez matéria sobre o Ismael morando no Estácio, numa pensão, e assim, ele tinha essa pegada de lá, como é que você está, como é que não sei o quê. Eu editei matérias dele falando dessa temática, com Aniceto do Império, o Aniceto morrendo em casa à míngua, e a gente fez uma matéria espetacular. Eu fiz com ele matéria com o Simval Silva, que também estava na mesma situação, e eu acho que a gente se encontrou um pouco nessa pegada e começamos cara, vamos pegar mais gente, o que tem mais é gente do samba que está no ostracismo, a gente tem que mostrar o valor dessas pessoas. Começamos a fazer, fizemos 2 entrevistas, teve a morte dele, foi aquele baque, né? Eu estava ativamente participando ali das investigações e tudo mais, e eu consegui retomar um pouquinho em 2005, mas sozinho ainda, e chamei o Marcos Tristão, que é um amigo comum nosso, um super fotógrafo, além de ser um super jornalista, sempre você conhece muito bem ele, né, Angelina? E ele continuou trabalhando comigo nas outras entrevistas que a gente tinha programado, as originais mesmo, que a gente tinha programado com o Tim, né? E assim, eu estou começando a retomar a escrita desse livro aí, que eu acho que vai ser mais uma homenagem, talvez mais um legado também de uma faceta que o Tim tinha muito forte e que eu quero deixar também como um legado aí. Então, eu estou retomando também esse livro, não estou nesse ritmo do doc ainda, não estou nessa coisa alucinada do fechamento, mas estou tocando aqui de alguma forma, ele vai sair. É importante a gente falar sobre esses legados todos. A Abrage surge, foi logo após a morte do Tim, os jornalistas começam a se juntar e começam a conversar sobre uma associação, e aí ela surge naquele mesmo ano, né, em dezembro, e a gente também está fazendo 20 anos, e eu estou coordenando um programa chamado Programa Tim Lopes, desde 2017, que trata especificamente da questão de segurança e dos casos dos jornalistas assassinados no Brasil. A violência contra o jornalista, ela existe, né? Mas é claro que com a morte do Tim houve um marco, é antes e depois, né? Mudou muita coisa no jornalismo, mudou a questão da forma de produzir e também mudou a gente se preocupar com as questões de segurança, com os protocolos, de serem mais ouvidos, né? E eu acho que essa conversa essa resenha que a gente está fazendo aqui hoje, é também uma homenagem para ele, é a gente discutir sobre o legado, e eu fico muito feliz de poder participar não só no programa Tim Lopes, e a gente fazendo um podcast, ouvindo outros jornalistas também, como ter contribuído um pouquinho para esse projeto, que é muito interessante, a gente revisitar também as nossas lembranças, né? A gente revisita uma época e olha para frente. Que legado é que a gente quer que as pessoas lembrem do Tim? E aí eu vou fazer a pergunta para a gente fechar essa resenha. Como você gostaria, né, que o Tim fosse lembrado pelas novas gerações? Vale para o Bruno e para o Alexandre. Eu acho que eu já dei uma pista aí, né? Eu acho que o Tim, para mim, era uma referência, não era porque ele era o meu melhor amigo, ele era uma referência como jornalista mesmo, como o cara que tinha o faro, né? Essa coisa que o Bruno chamou de feeling, né? A gente lá atrás chamava de faro. Ele tinha o faro, ele tinha a intuição, e ele era um cara que aliava o faro e a intuição a um rigor na apuração muito forte. Eu jamais vi nenhuma matéria do Tim com uma apuração tosca, falha, ele tinha um rigor na apuração muito forte, e ele era um grande apurador também. Então, acho que assim, você garimpar uma informação e saber trabalhar ela até o ponto de ela ser produzida ou como uma matéria impressa ou como uma matéria de TV, eu acho que essa cadeia que o Tim cumpria, que eu comentei aqui, para mim ele era desde um pauteiro até o cara que fechava, né, o texto. Eu acho que isso aí é muito importante. A referência dele, para mim, é sempre essa referência do faro, do cara que saca a pauta, descobre a pauta, consegue apurar aquela pauta de uma forma muito rigorosa e consegue produzir a matéria depois, fechando esse ciclo. Ele ficava muito agoniado quando ele não conseguia fechar o ciclo. Ele sentia que, porra, esse lead não tá bom, aí me chamava, porra, isso não tá faltando alguma coisa, lê aí, o que você acha? Aí você dava um toque, ele era muito participativo também. Esse é um legado interessante. A gente falou muito do coleguismo, né? Mas ele tinha essa coisa muito comigo e até com um fotógrafo que saía com ele.
você for conversar com os fotógrafos que saíam com ele, com o Tristão, que saía muito com o Custódio, ele fazia questão de chamar o cara. Lê aqui o lead, lê a matéria, o que você acha, o que você está achando? Era uma coisa participativa, não era uma coisa isolada, se é aquela coisa, eu que fiz, eu que escrevi. Ele tinha muito essa coisa da cadeia também, de participação da equipe, né? É o motorista mesmo, fazia questão, o que tu achou, não sei o quê. Era um negócio muito legal. Para concluir a matéria, quando ele assinava a questão do crédito, ele tinha orgulho do nome dele estar lá, porque não era uma coisa simples, não era uma coisa que ele tinha, entendeu? Era uma coisa que ele tinha apurado, levantado, escrito ou produzido, e, porra, então tinha que ter assinatura. Eu acho que essa cadeia completa, acho que é o maior legado dele. Eu conheci poucos jornalistas que conseguissem transitar por essas fases todas da reportagem de uma forma tão rigorosa, de uma forma tão amorosa até. Eu acho que esse é o grande legado dele. Essa paixão, né, que ele tinha, então ele conseguia quase assim passar para todo mundo no entorno, né, quando estava com uma grande matéria para sair, ou então já tinha saído, vamos continuar, então um perfeccionismo, né, que conhecesse ele era meio zoneado, mas quando tinha negócio, ele é muito certinho no que ele queria ali. Antes de falar do legado, só um adendo falando justamente sobre o projeto Tim Lopes, a iniciativa da Abrad, que está à frente, que eu acho sensacional. E isso, por favor, também corrija se eu estiver falando besteira, mas assim, eu acho, no Brasil, né, muitos jornalistas são assassinados, né? Mas eu acho que no caso do meu pai foi muito simbólico, porque ele foi morto durante uma reportagem. E eu não estou lembrando outro caso semelhante durante a reportagem, sabe? A gente viu agora o caso do Gabriel, repórter de Brasília, da Globo, né? Um repórter esfaqueado chegando em casa com diversos golpes e não estava trabalhando. Eu lembro que em 2006, o Guilherme Portanova, que era um repórter da Globo, também foi sequestrado, contra uma onda de ataques, né, em delegacias no São Paulo, né? E hoje você vê que o interior, no Brasil, né, os radialistas, quando tem menos holofote, né, menos percepção da sociedade, esses casos são, a gente diria até seriam premeditados, né? O repórter faz a matéria, o cara lê, se incomoda e manda matar o cara. Então eu acho que nesse ponto até, que a morte dele, ter sido morto durante o exercício da profissão, eu acho também abre o olho para o jovem de saber um pouco do limite, sabe? Eu acho que a gente vê hoje muito a discussão que é, mas pô, sou jornalista, mas pô, isso tá em mim. Não, mas aí quando vou lá, tá o tiroteio, eu vou lá porque eu tenho que fazer. Eu não sei se esse romantismo, até onde é romantismo, ou até onde você precisa pensar um pouco. Eu acho que às vezes jornalismo é saber a hora de não correr na matéria. Saber correr todo mundo sabe. Tá acontecendo aquele negócio, vamos lá cobrir. E tá acontecendo aquele troço que é maravilhoso, vamos esperar um pouquinho, talvez o momento não seja esse. Então eu acho que, e meu pai tinha uma preocupação e uma grande pegada, não apenas porque as matérias eram temas mais plurais, né? Mas o jovem. O pretão do surfista do Cantagalo, como é que tá o teu ranking? E aí, você melhorou, não melhorou? O Ângelo, do Coral de Acari, o próprio Tíndaro, né, que foi estagiário dele, né? O Tíndaro sempre trata meu pai com o maior carinho e tal. E isso, pessoas que começaram como, né, praticamente, o Tíndaro foi office boy lá do Globo. Meu pai certamente se via nele ali. O Pretão morou no morro, queria pegar onda, ou tirar uma onda. Meu pai também tinha essa coisa de olhar no outro, sim. Então, o jovem, essa preocupação comigo, meus amigos querer levar de onda pro Maracanã. Então, às vezes, o legado de, assim, de você olhar para o jovem, né, de uma maneira mais cuidadosa. Não só nós da sociedade, mas até mesmo assim, não sei, dentro da escola, na faculdade, essa atenção que a gente deveria ter, sabe? Por exemplo, a matéria que ele fez, né, lá no São Francisco, com Custódio, Coimbra, né, que ele dormiu 2, 3 dias na rua. 5 anos depois, aí, Alexandre, teve a chacina da Candelária. E eu voltei depois de viagem, num domingo, quando ele soube, vendo na televisão da chacina, ele ficou praticamente órfão, de ter perdido os filhos. Porque 5 anos aí estava denunciando os moleques, cara. A vida que os moleques estavam tendo, né, largados, abandonados. E eu lembro que ele ficou se sentindo totalmente ali. E foi no mesmo ano da chacina do Vigário Geral, né? Foi um mês depois, né? Foi 23 de julho, Candelária, e 29 de agosto, Vigário Geral. Então, eu acho que, assim, jovens, né? Uns só trabalhadores, maioria jovem, outros mais velhos também, e outros crianças na rua. Então, assim, eu sinto, assim, que o legado dele é a preocupação e a atenção para o nosso jovem hoje está um pouco largado. A gente acha que dando a internet ali, o jovem de classe média está bem, ou o cara que está na favela morrendo de bala perdida ainda, e a gente meio que naturalizou isso. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar que se está tudo ruim, vamos começar a tentar consertar então pelo jovem, pela próxima geração. E acho que o legado dele é essa preocupação sempre com a geração que está chegando. Como é que vai deixar o mundo para eles? É um pouco isso, sim. Hoje essa resenha foi super especial. A gente falou sobre uma coisa, né? De todos os assuntos que a gente rodou, eu acho que são coisas que nós aqui temos em comum, que é a paixão pelo jornalismo, né? E a paixão que o Tim também tinha pelo jornalismo, pela profissão, por esse ofício.
que dá muita alegria para a gente, mas a gente passa muito perrengue também. Eu brinco assim, que eu saí da redação, mas a redação não saiu de mim. Exatamente, você foi criada em redação, nos plantões você também passava pelas redações, isso é uma vivência que não se esquece, né? Meninos, olha, adorei conversar, essa resenha foi ótima. Alexandre e Bruno, mais uma vez, muito obrigada por vocês terem dado uma pausa na agenda atribulada de vocês, e é claro que a gente vai estar esperando o documentário, a minissérie, o livro, o filme, o e-book, tudo que vocês quiserem fazer e lançar, porque eu acho que é muito bacana essa homenagem que a gente faz para ele. Claro que a gente vai fazer muitas mesmo. Beijo para você, Alexandre, beijo, Bruno, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado, Angelina. Obrigado, Alexandre, Heloísa. Beijo para vocês. E a gente conversa em breve. Adoramos uma resenha, né? Gente, um beijão. Adorei fazer. Beijo para vocês. A gente termina aqui mais um episódio. Daqui a pouco a gente volta com mais um assunto interessante, empolgante para a gente discutir. Beijo! Conteúdo Sem Fronteiras tem roteiro e apresentação de Angelina Nunes, a produção e identidade visual de Heloísa Fortes, a edição de áudio e sonorização de Nathan Kleiman, da agência Miragem.